pessoas querem crescer, elas sentem falta de avançar, mas será que elas estão com a motivação correta? Será que elas estão com a motivação alinhada, com a motivação sarada para poder experimentar esse crescimento? E tudo aquilo que compromete as nossas motivações, uma motivação distorcida, errada, desalinhada, vai comprometer o crescimento em qualquer área que seja. Então nós temos falado muito sobre crescer, e todo mundo quer crescer. Nós queremos crescer financeiramente, espiritualmente, ministerialmente, familiarmente, emocionalmente. O crescimento faz parte da nossa vida, né? Ficar estagnado, sem crescer, isso não faz bem, né? Chega um momento que estamos aí vivendo angústias, estamos aí vivendo, isso gera um desânimo. Então ficar estagnado, isso não faz bem, ficar sem crescer não faz bem. E eu creio ser muito importante nós falarmos sobre esse crescimento. Eu creio que é muito relevante nós falarmos e ensinarmos sobre essa motivação. Essa motivação que ela é a base da nossa escolha. Se a sua motivação por algum motivo ela estiver corrompida, desalinhada, você vai comprometer as suas escolhas. E hoje o que mais nós precisamos saber fazer são escolhas. Então você ter a clareza da sua motivação, isso vai sustentar suas escolhas e vai te fazer mais assertivo. Então veja, a cada escolha nós estamos redefinindo o nosso caminho. E essas escolhas que nós fazemos, elas podem nos aproximar do nosso destino, da nossa missão, do nosso propósito, ou essas escolhas, elas podem nos afastar completamente deles. Portanto, falar sobre escolhas é importante. Você sabe fazer escolhas. As suas escolhas, elas estão te levando a um lugar de vida abundante, de realização. Somos o resultado das nossas escolhas. E por isso é fundamental que você reflita e entenda quais são as motivações por detrás das suas escolhas, porque eu tenho falado, motivação é a base das nossas escolhas. O que tem te movido para fazer escolhas em direção a isso que você está buscando? E quantas vezes você fez uma escolha sem se dar conta das consequências e do impacto que isso ia representar na sua vida? Então, às vezes nós negligenciamos o poder da escolha. Nós negligenciamos o quanto as nossas escolhas nos faz. E por isso que a gente precisa aqui falar sobre motivação, revisar sobre motivação. Se você quer viver uma vida com mais sentido, em direção a alcançar os seus objetivos, seu destino, você precisa definir e estabelecer o seu propósito. Você precisa conhecer a sua vocação e fazer essas escolhas em direção a esse propósito. Fazer essas escolhas mais assertivas, focadas em direção a essa missão, a esse propósito e a essa identidade. Eu gosto muito de uma frase daquele filósofo que diz assim: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde está indo. Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde está indo. E as pessoas, elas têm uma dificuldade incrível de estabelecer essa direção, estabelecer esse propósito para a sua vida. E a partir do momento que você tem essa clareza acerca da sua missão e do seu propósito, você começa a alinhar então a sua motivação. Você começa a alinhar a sua motivação em relação ao seu propósito, em relação à sua missão. Você não vai ter mais dúvida ou insegurança
de qual o caminho a seguir. Então, essa motivação, ela é fundamental, ela é a base de todo o nosso crescimento. Essa motivação, ela precisa sofrer alguns ajustes. Eu falo sobre a necessidade das nossas motivações, elas serem aprovadas, alinhadas e não reprovadas ou desalinhadas. Nossas motivações precisam ser alinhadas, precisa ser aprovada. Tem muita gente com motivações reprovadas, tem muita gente com motivações desalinhadas, né? E em muitos anos de aconselhamento, nos atendimentos como psicólogo e terapeuta, eu tenho entendido cada vez mais essa necessidade de se trabalhar com esse conceito da restauração emocional. E muito do meu trabalho nos seminários, nas aulas, nos cursos online, é investir nesse entendimento acerca da saúde emocional e ampliar cada vez mais essa visão, para que as pessoas elas tenham um entendimento cada vez mais importante, cada vez mais completo, ampliar a visão das pessoas sobre esse conhecimento acerca da restauração emocional, da vida abundante. E eu sempre faço aqui um paralelo, a nossa abordagem aqui ela é teológica, sempre tendo como referencial a palavra de Deus e o ministério de Jesus, a vida, o objetivo, a missão e o propósito de Jesus é carregado com esses conceitos de cura, de restauração. E nós vivemos numa época hoje que necessita muito de cura, necessita muito de restauração emocional. É visível o quanto as pessoas elas têm adoecido a nível de alma. Os males da alma, os males emocionais, eles estão cada vez mais presentes na vida das pessoas. E o que motiva as nossas ações e as nossas intenções são tão relevantes quanto as atividades que nós desempenhamos. As nossas motivações, elas têm um fator, elas têm uma importância muito grande no nosso crescimento. Eu sempre digo essa dinâmica, as motivações determinam o nosso caráter e o nosso caráter determina o nosso futuro, onde nós vamos chegar.